Muito bem, vamos começar aqui essa live, Vozes que Conectam, para dar uma aquecida enquanto isso, e eu vi saber se vocês estão me ouvindo bem. Olá, boa noite, ou olá para todos, a gente não sabe o horário que vocês estão ouvindo, vendo essa live. Prazer, eu sou Valdir Arévolo, estamos aqui no canal do Vozes que Conectam, e muito feliz de estar com vocês. Gostaria de saber se vocês estão ouvindo a gente, está tudo bem funcionando aqui, como é que está? Mandem aí no chat um ok, funcionando, é importante para a gente. Como é que tá? Estão ouvindo bem? Tem um certo eco, né? Vou tentar reduzir esse eco. Vamos ver se a gente ajuda dessa forma. Melhorar um pouquinho. É o que a gente consegue por aqui. Vamos lá. Bom, eu vou começando aqui, vou pedindo a ajuda dos meus participantes aqui. A gente vai começar. E aí, para quem está chegando pela primeira vez, digita estreia, né? Aqueles que estão chegando pela primeira vez aqui no canal, digita estreia, e aqueles que já estão acompanhando desde a primeira, por favor, aí digite família, e sejam todos bem-vindos. Como eu já falei, eu sou Valdir Arévolo, esse é o Vozes que Conectam, é um movimento que nasceu das mentes inquietas, né? E principalmente desse grupo, desse movimento que nasceu da união de um curso de palestras que fizemos, né? E nosso objetivo aqui não é teorizar, ao contrário, é trazer à prática nossos aprendizados, nossas lições aprendidas, né? E principalmente aquilo que a gente pode e deve recomendar através dessas nossas lições aprendidas, tá bom? E é sem romantizar, né? A gente quer compartilhar nossas histórias, nossos aprendizados de reinvenção, né? E querer gerar, que vocês gerem esse movimento de vida, continuem seguindo os caminhos da melhor forma possível, né? E já entrando no tema, né? Quando a vida para de repente, a gente tem uma sensação de que a vida seguiu um roteiro e de repente ele foi interrompido, né? Sem um aviso, e aí pode ser uma perda, um problema de saúde, um fim de ciclo, uma demissão, né? E o impacto, claro, para muitos de nós é enorme, né? Muitas vezes a gente se pergunta, e agora, o que eu faço? Quem sou eu? O que eu devo fazer? Né? E aí, como estrategista e terapeuta corporativo, eu costumo falar, né? Quando o coração fala, a mente se cala, né? E a mente julga muito, então é hora de a gente centrar, porque o coração sente tudo isso, né? Eu gostaria de trazer uma analogia antes de apresentar os dois participantes aí, fundadores também do Vozes que Conectam, justamente trazendo essa figura de linguagem, né, que é o urso no inverno, né? O urso, o que acontece? Muita gente acha que ele é folgado, né? Chega no inverno, ele vai hibernar. Mas é uma questão de sobrevivência. Ele não consegue sair para caçar, ele não consegue agir naquele momento onde a nevasca está comendo solta, ele tem que se recolher lá para a caverna. E aí que entra a pausa, né? Que entra a vida parando para o urso, né? Porque ele precisa ir lá para dentro, ele precisa realmente buscar toda a energia necessária para que ele possa, na próxima estação, sobreviver. E já que a gente aqui no Brasil, né, especialmente no hemisfério sul, nós estamos aqui no inverno, então eu creio que é uma ótima figura de linguagem. E justamente para desbravar esse inverno, pelo menos aqui no Brasil, como eu já falei, nós temos dois convidados super incríveis que já tiveram essas experiências de ter que recolher-se para a caverna. E aí eu chamo a Rochelle Kaminski e o Ricardo Carvalho para que eles possam falar, se apresentar justamente nesse contexto e com muita alegria. Bem-vindos a vocês. Obrigada, Valdir. É uma honra estar aqui participando mais uma vez do Vozes que Conectam. Olá a todos vocês, todos que estão nos ouvindo. Muito feliz em participar desse momento junto ao Valdir e meu colega Ricardo. Como o Valdir bem disse, eu sou a Rochelle, estou de urso hoje, tá friozinho aqui no sul do país. Eu moro em Santa Catarina, sou natural do Rio Grande do Sul.
moro aqui já tem quase 12 anos, e muito feliz em poder trazer um pouco da minha experiência, do meu conhecimento para todos vocês em relação a esse tema. E o momento que o Valdir estava falando, né, sobre quando a vida para, eu fiquei imaginando quem nunca, né, passou por isso. Cheguei até a pensar na época, Valdir, de adolescente, sabe, quando a gente perde o namorado e a gente diz, meu Deus, e agora? Minha vida acabou. Então, eu acho que, de certa forma, né, de uma forma mais leve e outras nem tanto, todo mundo passou por um momento onde a vida parou, onde a gente teve essa sensação. Olá, boa noite, Valdir, Rochelle, a todos que nos assistem aí pelo Vozes que Diga lá, Ricardo. Conectam. Uma honra imensa estar com vocês, muito grato por poder participar desse canal, poder através dele levar a nossa voz e poder inspirar ou impactar a vida das pessoas. O nosso tema é importantíssimo, né? Tivemos histórias aí de superação, a vida realmente precisa ser reconectada ou recalculada a nossa rotina. Então é muito desafiador para quem passa por algumas situações e precisa se reinventar, tanto profissional quanto pessoalmente. É muito desafiador enfrentar essas situações e a gente vai trocar bastante ideias e mostrar como fizemos isso, né? O objetivo do Voz é justamente isso, é conectar pessoas, é inspirar pessoas a realmente entenderem as transformações que elas passam. E isso é muito prazeroso poder contribuir com a minha vivência, com a minha experiência tanto profissional como pessoal. E muito bom, e vamos embora lá trocar ideias aí, poder conectar com as pessoas. Muito bom, perfeito. Muito legal essa introdução. E já começando com você, Rochelle, você que viveu, você acabou de falar, né, que viveu isso na pele, e quem nunca, né? Mas aí a gente vai querer agora saber um pouco mais, aprofundar um pouco mais essas sensações, essas experiências, né? Você que deixou aí seu emprego, apartamento, foi para Santa Catarina com uma filha pequena, provavelmente não conhecendo ninguém para onde você estava indo. E aí, nesse processo, muitas vezes a gente tem aquela vontade de se esconder, de ir para uma caverna e não querer sair nem depois do inverno, né? Então, como é que foi para você essa experiência, né? Esse desafio que você teve? Como é que você pode compartilhar? Tem gente que quer tomar uma pílula mágica, quer mergulhar em analgésico e uma série de coisas. Como é que foi a sua administração desta parada que você teve inicial aí? Valdir. Eu acho que eu vou dar um passinho antes para explicar um pouquinho da minha parada. Sempre fui muito workaholic. Hoje eu até descobri, né, que o workaholic nada mais é do que o vício no trabalho. E isso tem suas consequências. Então, quando eu fiquei gestante da minha filha, eu trabalhei até a última semana da minha filha nascer. Eu lembro que as pessoas me diziam, para um pouco, descansa, fica em casa. E aquilo, ao invés de reverberar para mim de uma forma positiva, eu me sentia fraca. Eu dizia assim, poxa, as pessoas estão achando que eu não sou capaz, né? E aí, na minha cabeça, eu dizia, não, eu vou trabalhar até o final para provar, né, que eu posso aguentar, para provar para mim mesmo do que qualquer outra pessoa. E aí, quando a minha filha nasceu, eu vou dizer que aí a vida parou de verdade, principalmente por isso que eu quis trazer essa introdução para um perfil como o meu, que quando eu estou trabalhando, eu entro em estado de flow, às vezes eu esqueço de almoçar, eu esqueço de ir ao banheiro, eu entrava em estado de flow, já melhorei bastante. E aí, ela nasceu e a minha vida parou. Rochelle, mas a sua vida parou? Você estava, né, no recém-mãe. Por que a minha vida parou de repente, né? Eu era uma mãe solo, sem rede de apoio em São Paulo, morava sozinha, e de repente aquela única coisa que eu sabia fazer, que era trabalhar, não era mais uma opção, né? E eu estava ali com aquele bebê,
workaholic, pensando, eu lembro que eu olhava muito o relógio, assim, rodando, né, e eu pensando, esperando a próxima mamada dela. Às vezes eu abria o computador, entrava nos e-mails, respondia, só para eu sentir um pouco eu, sabe? Como se o trabalho, naquele momento, fosse prova de que eu ainda existia. Eu lembro que eu ligava para os meus colegas, ligava para os meus amigos, mas era durante a semana, todos, né, estavam trabalhando, muitas vezes não podiam atender, e eu não estava mais naquele mundo, né? E esse silêncio, para mim, esse momento foi imenso, né? Eu me senti abandonada, e quero deixar até um parênteses aqui, eu não me sentia abandonada pela minha filha, né? O amor que eu sentia por ela era imenso, incrível, mas não é sobre isso que eu quero falar. É sobre essa parada de uma pessoa que vivia pelo trabalho, né? E eu me senti abandonada e a única identidade que eu conhecia, que eu tinha, né, se perdeu. E o que eu quero deixar aqui para todos vocês, né? Que isso não fala sobre amor, né? Não é esse o ponto. Ele fala sobre quando a gente coloca peso demais em quem nós somos, naquilo que nós fazemos, né? A minha maternidade, maternar, foi uma escolha, foi totalmente compulsória. E eu só descobri o peso dessa parada, da necessidade de eu ter esse equilíbrio, no momento que eu tive esse momento, né, e não tinha remédio para isso, Valdir, né, o que eu vou fazer, né, aquilo que eu sabia fazer, eu não podia mais fazer. Então, quando o fazer, e aí não importa se esse fazer é para maternidade, é para alguma perda, é pelo desligamento, por doença, né, quando esse fazer para, né, o que fica é exatamente a pergunta, Valdir, que você fez há pouco tempo atrás, né? Quem que eu sou agora? O que vai acontecer? E agora? Né? E eu quero dizer que naquele momento eu não soube responder essa pergunta, né? E é por isso que eu vim para Santa Catarina. Eu diria que não foi uma decisão romântica, né? Foi um recomeço, foi uma sobrevivência. Aqui em Santa Catarina eu tinha irmãos que moravam próximos, não na mesma cidade, mas moravam próximos, e eu sentia a necessidade de ter essa rede, e a única rede que eu tinha eram eles aqui por perto. O que eu queria dizer é que essa parada, essa paralisia, ela não foi uma fraqueza, né? Foi o sistema observando o que não cabia mais. E o analgésico, que o Valdir comenta, né, que eu não tomei naquele momento, foi fingir desde do momento das últimas semanas da minha maternidade que tudo estava bem, né, que eu ia dar conta de tudo. Então, eu fui para terapia, ainda com a minha filha pequena, eu lembro que eu ia com ela no colo, porque esse era o único jeito que eu tinha, né, para eu entender o que estava acontecendo comigo, antes de fingir que eu já sabia para onde ir. Então, quando a gente volta lá na parábola do urso, o urso, ele já sabe, né, que vai fazer frio e ele precisava hibernar. Naquele momento, eu parei e não sabia para onde ir, não sabia o que eu ia fazer com tudo aquilo. E aí tomei a decisão de vir para cá. Eu não tive muito... E aí, Ricardo, em relação ao gancho da Rochelle, sensacional. Desculpa, a minha jornada ela foi um pouco Rochelle, diferente. Pegando esse gancho, Ricardo, para você, qual foi esse momento? Valdir, para mim, Rochelle, esse momento foi quando eu tinha uma rotina muito bem tranquila, profissional, até pessoal, tínhamos desafios pessoais, eu com a minha esposa, ela cuidava dos pais, enfim. E eu tinha uma rotina muito bem tranquila, evoluindo profissionalmente, conquistando algumas posições na empresa de promoção e tal, enfim. E aí eu descobri que eu estava com um tumor na base lateral da língua, e que era problema, e eu teria que me
reinventar para superar aquilo. A vida te dá umas rasteiras de vez em quando que você precisa realmente ser forte para se reerguer. E aí, naquele momento, você sabe uma notícia desse porte, você para. Você não pensa mais em profissional, você não pensa muito em outras coisas, você pensa simplesmente em superar, em como você vai superar aquilo, você repensa toda a sua rotina de vida. O que eu vou fazer agora? Eu vou me entregar ao problema e achar que eu já não tenho mais vida, por exemplo, ou eu vou realmente encarar de frente, me reestruturar, preparar, e foi isso que realmente eu fiz. Eu tenho uma parceira que foi super importante, é uma guerreira, que foi quem me apoiou em todos os momentos, estava junto comigo desde o momento que eu soube a notícia, que a gente foi fazer biópsia, até fazer a cirurgia, estava ali sempre junto comigo. Isso foi o meu combustível para a superação. Paralelo a isso, eu fiquei muito tempo fora do trabalho, eu precisava me reinventar profissionalmente, para realmente não ficar para trás. Mas você não consegue pensar em trabalho, em pensar em superação desse tipo de problema, né? É o que eu ia fazer? Eu usei os dois. Eu usei o meu trabalho, a minha preparação para não me desconectar do meu trabalho para superar o meu problema. Eu fazia o quê? Eu estudava bastante, geralmente temas relacionados à minha profissão, né, como líder. Eu ia me preparando e isso me mantinha com a mente não tão focada no problema. Você começa a focar muito em um problema, ele começa a se desenvolver mais. Eu focava sempre em solução, em superação, motivado sempre, sempre lutando e encarando que eu ia vencer, que eu ia vencer. Eu coloquei isso em mente e foi isso que, graças a Deus, aconteceu, né? Tive uma base familiar muito boa. A minha mãe veio para cá para ajudar minha esposa a cuidar de mim também, que foi um dos motivos que mais me deu força, né? A mãe, a esposa, a família do lado ali, vamos superar, estamos juntos. Isso foi muito determinante para que eu superasse isso. Isso moldou a minha forma de ver a vida, tanto profissional como pessoal, porque a partir do momento que você enfrenta um problema grave, você começa a repensar a sua forma de viver, né? Isso faz toda a diferença, porque às vezes a gente cria tantos problemas que eu costumo chamar de desvios de rotina. Às vezes nem é tanto um problema, é só uma rotina nossa, alguma coisa que a gente tinha programado ali, que não deu certo, e a gente vai ter um tempo de reprogramar, né? Replanejar, por exemplo. Mas em certas situações, a vida não deixa você reprogramar. Ela vai te bater, né? E você precisa realmente superar e ser forte para superar esse tipo de coisa. E graças à minha base familiar, à minha fé também, e não me deixar levar pelo problema, foi o que me fez superar esse tipo de situação. Mas é muito desafiador você entender, você tem uma rotina totalmente normal, planejada, programando o futuro, e aí você tem digamos que uma rasteira da vida, né? Aí você cai, e aí é você que precisa definir, eu vou me levantar ou vou ficar caído? E você precisa decidir, levante e vai para cima, porque a vida continua. E ela precisa ter certeza que você quer continuar. Você precisa mostrar para a vida, eu estou aqui, eu quero viver. E isso que faz toda a diferença quando você pensa em superar algum tipo de desafio, como foi o meu caso, né? Eu já me reinventei algumas vezes profissionalmente. Eu fui professor, depois fui mecânico, de professor para mecânico, então totalmente oposto às dinâmicas profissionais ali. Mas, assim, a reinvenção profissional, ela te dá um tempo. Se você errar, você conserta. Mas uma reinvenção pessoal, ela é muito desafiadora, porque depende muito do seu estado mental, de quão motivado você está, do quanto você quer aquilo, sabe? Então, é muito complicado você se reinventar emocionalmente, por exemplo. É muito complicado e você precisa realmente querer isso, mostrar para a vida, eu quero isso e eu vou superar isso. Muito bom. Bom, aqui, ouvindo vocês dois, né, eu lembro de uma frase que eu utilizo na vida, né, se estiver difícil, tá errado.
e tem tudo a ver com o que vocês acabaram de delinear, né, de trazer na experiência e no aprendizado de cada um de vocês, ou seja, da forma que a gente lida com os obstáculos. Aí vem a imagem, né, de um rio fluindo, né, até que esse deslizamento de uma rocha, você está vendo aquele rio, de repente cai uma barreira naquele rio, e aí a gente muitas vezes, falei agora, né, aquilo vai transbordando, né, e a gente fica tão preocupado em tentar tirar uma pedra ou todo aquele entulho, né, que a gente não olha que a gente pode fazer o outro caminho, né, ou seja, a gente pode contornar, que é um pouco do que você, Rochelle, falou, é um pouco do que você, Ricardo, também comentou, né, essa aceitação, até que a gente entenda o que está acontecendo e qual o rumo que a gente vai trilhar, ela é extremamente delicada, né? Então, aí eu pergunto para você, Ricardo, né? Qual foi a sua maior rocha, né? Que você, ao longo desses processos, desses aprendizados, você se lembra, para que a gente possa compartilhar com o público que está aqui. Aliás, pessoas, por favor, queridos, podem e devem mandar suas dúvidas para a gente, suas curiosidades, perguntas para a Rochelle, perguntas para o Ricardo, para os dois, para nós, fiquem à vontade, tá? Mas aí, voltando então, Ricardo, qual foi a sua maior rocha, né? E como é que foi esse processo de parar de empurrar ou tentar tirar toda aquela areia, todo aquele entulho, né? Para que você pudesse entender que, puxa, é só fazer essa curva, só seguir esse rio aqui. E aí pode seguir depois, Ricardo, com a Rochelle. Aí, por favor, Rochelle, senta logo na sequência do Ricardo, por favor, tá bom? Uhum. Para mim foi quando eu descobri realmente que eu tinha um problema, né? Que eu estava com um problema. E aí você começa a repensar toda a sua jornada de vida. Aí você precisa definir, eu vou seguir ou vou parar? Como eu vou seguir? E aí foi que eu fiz, eu vou definir um caminho, eu vou encarar isso de frente, né? Com a ajuda que eu tive também da minha base familiar, que foi importantíssima, eu preciso, definir, eu vou entregar? Não, o que eu vou fazer? Aí eu comecei a realmente entender o problema, adaptar a ele, né? Porque a gente precisa realmente adaptar a situação, porque não é fácil você, do nada, saber uma notícia, eu estou com um problema grave ali, se eu bobear, eu posso morrer. Aí você começa a repensar toda a sua jornada de vida. Eu precisei encarar isso, era um fato, eu não tinha mimimi, não tinha outra opção. Era um fardo que eu precisava encarar de frente e superar. E aí foi isso que eu fiz, realmente, não vou me entregar, me mantive sempre motivado, preparando mentalmente para encarar qualquer situação. Aí você repensa, como que fica a minha vaidade? Mas nesse momento você não olhava muito a vaidade, você só queria superar. Você só queria contornar aquilo ali e saber, não tenho mais esse tipo de problema. Vou viver minha vida normal. Assim, a partir do momento que você tem esse tipo de obstáculo pela frente, você precisa definir, não vou me entregar, vou me reprogramar, né? Foi o que eu fiz, replanejei toda a minha rotina, né? Eu fazia caminhadas, eu lia bastante, então eu tive que reprogramar toda a minha rotina. Eu desfoquei do trabalho, apesar que eu ficava lendo sempre conteúdos que me ajudavam na minha profissão, né, como profissional, mas eu desfoquei tudo daquilo ali e foquei na cura, na solução do problema. E como que eu ia fazer isso? Eu comecei a criar meios para me manter motivado, manter confiante. Isso foi determinante para mim, sabe? Me ajudou muito a entender, você tem um problema e você não pode se vitimizar. Você precisa superar. É dolorido? É muito dolorido. É desafiador porque a maioria das pessoas se entregam. E às vezes nem é esse tipo de problema que mata as pessoas, às vezes elas se entregarem e deixar o problema fluir. Então, quando você entende, eu tenho um problema e eu preciso superar. Quando você entende isso e encara e mostra para a vida, eu quero viver, eu preciso superar isso e vamos superar isso. E aí foi o que eu fiz. Mostrei para o problema, você não é maior que eu. E foi muito determinante o apoio familiar que eu tive. E, paralelo a isso, você precisa também seguir a vida, porque não é só o problema, você tem uma rotina depois, você precisa se reinventar profissionalmente, né? Eu precisava me manter atualizado. A evolução tecnológica, por exemplo, ela é constante, e a gente, se não adaptar ou não acompanhar, a gente vai ficando para trás. Eu usei isso como meio de também me ajudar
a superar o meu desafio, né? Aquele Quanto problema que eu tempo, tive. Ricardo, você ficou em tratamento? Eu fiquei 7 meses. E depois disso, foi a cada 6 meses eu ia fazer, já vou fazer 5 anos. Isso foi em 2021, né? Já há quase 5 anos. Eu já me considero curado. E hoje eu me considero um profissional muito animado, sabe? Assim, justamente por entender o que realmente é um verdadeiro problema. Porque às vezes a gente põe problema na vida por tão pouca coisa, né? E o verdadeiro problema realmente é quando você luta pela sua vida, né? Quando você entende isso, a sua vida tem um valor. Ou quando você, por exemplo, tem a sua filha, né? Você luta, você dá a vida por ela. Se tiver qualquer problema com ela, e aí você tem um problema. Mas caso contrário, você vai contornar. É só uma rotina que você vai contornar. Mas quando você luta, ó, tem um problema grave, e se você bobear, ele te mata. Isso aí realmente é desafiador. E as pessoas precisam entender isso. Não é qualquer problema que pode nos derrubar. Esses dias Desde que a gente queira enfrentar, eu ouvi uma né? live que uma pessoa da Isabelle Camargo, não sei se você já ouviu, ela teve um burnout, ela era uma jornalista da Globo e simplesmente parou, colapsou durante o jornal, ela não lembrava da capital da cidade do estado onde ela morava, que era Paraná. E aí, enfim, na época, acho que nem se sabia que essa paralisia se chamava burnout, né? Mas onde eu quero chegar e vincular com a tua história, Ricardo, é que ela, enfim, foi demitida depois que voltou do afastamento, e hoje ela trabalha muito com saúde mental, enfim, com esse olhar. E esses dias ela participou de uma live e uma pessoa fez uma pergunta para ela: se eu te desse 150 milhões de reais hoje, com uma condição, você aceitaria? Aí ela perguntou: qual é a condição? Amanhã você morre. E aí o que ela respondeu? Não. Ou seja, a nossa vida não tem preço, né? E a gente tem que cuidar disso. E quando você traz tudo o que você trouxe, eu acho que uma paralisia, a gente parar, mesmo aqueles, por exemplo, que saem da aposentadoria, saem para, né, se aposentam, poxa, e agora? O que eu vou fazer? Como que, né, tem aqueles que se planejam um pouco antes, mas tem aqueles workaholics, ou tem aqueles que pensam, não, tem tempo ainda, e quando acontece, não estão totalmente preparados para isso. E o que eu queria dizer é que não existe receita de bolo para isso. Ai, mas na tua fala tem coisas que a gente pode trazer para todos que estão nos ouvindo, que eu acho importante reforçar aqui. Você falou por várias vezes, né, a questão de cuidar do seu mental, né, ter um pensamento positivo. E a gente sabe que isso ajuda muito, né, a gente cuidar do nosso cérebro, né, mentalizar coisas positivas. Outra coisa que você falou é ter apoio, né? Seja da família, de amigos, é importante a gente ter um apoio. A fé, não importa qual seja, mas ter uma espiritualidade, né, que nos equilibra, que traz esse ponto essa âncora para a gente sobre o que vai fazer. E outro ponto que você trouxe, que eu vou comentar sobre o que eu fiz, mas eu acho importante aqui a gente reforçar na fala do Ricardo, que ele repetiu por várias vezes, a questão da rotina. E nada mais é do que eu não estou trabalhando, estou parado, mas eu tenho uma rotina, né? Eu tenho o que fazer ao acordar, depois eu vou ler um livro, depois eu vou caminhar. Então, a importância da gente ter essa rotina para essa água não transbordar. E às vezes a gente precisa, como esse urso que hibernar um pouco, e esse silêncio às vezes é bom para a gente se conhecer, para quando voltar melhor, porque eu tenho certeza que depois desses 7 meses de tratamento e tudo que você fez, de ter estudado, de ter ampliado o teu leque de conhecimento e de experiência, você voltou melhor, você voltou mais forte. Então, às vezes, o recomeço da gente, ele serve para nos fortalecer também, ou para a gente dar um significado diferente daquilo que a gente vem fazendo.
E trazendo a minha situação, né, quando eu cheguei em Santa Catarina, eu falei, bom, agora eu preciso voltar ao mercado de trabalho, enfim, e aí eu fui atuar com um parceiro, fui fazer uma consultoria, né, numa grande empresa de telemarketing, hoje ela não existe mais, para o desenvolvimento de liderança, que é algo que eu sempre fiz na minha vida, e eu lembro que o que eu fazia, eu ganhava, assim, o que ele me pagava era quase o valor, a despesa que eu tinha do meu deslocamento, pagar babá para ficar com a minha filha, mas aquilo era importante para mim, porque eu estava me reconstruindo, né? Eu estava num processo de recomeço, e esse contato, né, era um fio, e de fio a fio eu fui construindo a minha rede. Tem coisas na nossa vida que nenhum MBA ensina, né? E eu acho que são essas pequenas conquistas que o Ricardo também trouxe na fala dele, e que nas empresas a gente fala muito sobre isso, que são os quick wins, né? Esses ganhos, né? Os ganhos diários que a gente precisa agradecer e precisa se reconhecer, porque é isso que vai nos dar força para seguir, né? É isso que vai nos mover o nosso sistema nervoso, né? Nos dá a certeza que a gente ainda que decide, que o Ricardo disse, você que tem que escolher, a escolha é sua, né? Então, sim, você é o protagonista da sua história, escolha o que você quer, mas tenha pequenas metas, não adianta a gente pensar a longo prazo se o que está acontecendo é aqui, agora, hoje. E aí, eu tinha esses quick wins, e um deles foi, eu vou fazer essa consultoria, né, e montar o meu fio, a minha rede, né? E aí, quando a gente faz um paralelo, por exemplo, na Copa do Mundo, pensando no Brasil, né, tiveram acho que 2 jogadores, aí vocês, meninos, me ajudem, mas eu vi 2 jogadores que tiveram lesão grave que acabaram sendo convocados e não puderam ir, que foi o Estevão e o Rodrigo, se eu não me engano. Eles também sofreram essa parada, né? Poxa, eles estavam predispostos a jogar, a ir trabalhar, e de repente uma lesão, uma doença, né? Um problema de saúde os paralisou. Eu acho que a pergunta aqui, o que nos paralisa e que a gente tem que tomar muito cuidado, e eu já errei nesse sentido de fazer essa pergunta para mim, é por que comigo? Eu acho que quando a gente fala isso, por que comigo, isso nos paralisa. Talvez a pergunta que a gente tenha que fazer, a pergunta que nos move é o que eu faço com o tempo que eu tenho agora, que é um pouco o que o Ricardo trouxe, né? Ele tinha rotina, ele disse agora, o que eu faço com esse tempo? Ao invés dele se perguntar por que esse câncer comigo, ele fez a pergunta, o que eu faço com isso agora? E eu acho que é essa pergunta que a gente tem que passar a fazer no momento que a vida nos traz, né, essa parada, uma pausa forçada, né? A gente não vai ter clareza total daquilo que a gente quer para dar esse primeiro passo. A clareza, ela vem com o movimento, a gente vai se movimentando e as coisas vão ficando um pouco mais claras, né? Então, pense, assim, se eu pudesse deixar uma mensagem para alguém que esteja passando por isso hoje, não importa qual tipo de parada, se fazer a pergunta, né? Qual é o menor passo possível que você consegue dar hoje? Mas é hoje, não amanhã. Qual é o menor passo? E esse menor passo que você puder dar, faça, né? Porque eu acho que é aí que é o começo de tudo. É daí que a gente começa a sair dessa paralisia total. E eu queria lembrar de um cara de campo de concentração, ele fez um livro, Viktor Frankl, que ele sobreviveu aos campos de concentração e ele sempre dizia, né, que o ser humano aguenta qualquer como se ele tiver o porquê. Eu precisava encontrar o meu porquê que não dependesse de um título, né, que não dependesse do meu cargo. E eu fui construindo isso, uma meta pequena por vez, de cada vez. Então, essa mensagem, esse é o que eu quero deixar para vocês. Faça um pouco de cada vez, não busque
o porquê comigo, né? Mas o que eu faço agora com isso? Valdir, é com você. Como é que tá a tua conexão aí? Ó, o Valdir caiu. Mas como eu e o Ricardo somos fortes, né, Ricardo? Poxa, Ricardo, eu oi. concordo em tudo que você falou, assim, a gente tá me ouvindo? Tô te ouvindo, A pode gente falar. não pode realmente ficar se perguntando por que comigo. A gente não pode ficar se perguntando por que comigo, por que comigo. Isso traz uma sensação de vitimismo. Não acontece coisas difíceis só com a gente. O mundo tem muitas pessoas que passam por diversos problemas também, né? E se a gente ficar perguntando só comigo acontece isso é só. Isso é muito ruim para a nossa aceitação e para a nossa forma de superar as coisas. Assim, a gente precisa, aconteceu comigo? Aconteceu. O que eu vou fazer em relação a isso? Agora eu vou enfrentar, lutar, batalhar, correr atrás de meios para que realmente eu possa superar isso. Isso faz toda a diferença, porque quando a gente começa a se perguntar por que comigo, já dá aquela sensação de que a gente já entregou ao problema, já deixou o problema nos vencer. Isso não pode acontecer com ninguém, né? E aqui no mundo corporativo, às vezes a gente vê muito, eu tenho muitos amigos aqui que são pessoas que já têm 40 até quase 50 anos já na mesma empresa, e essas pessoas estão pensando na hora de parar, só que elas trabalharam tanto a vida toda, né, como você diz aí, o workaholic, são acostumadas a trabalhar, e para elas a vida gira em torno daquilo. Elas às vezes não têm nem a necessidade financeira daquele trabalho, mas elas se mantêm trabalhando justamente para manter ativas, mantêm atividade, fazendo alguma coisa com algum propósito. Isso é muito importante a pessoa entender. E elas precisam planejar realmente a parada, porque em algum momento da vida a gente vai realmente deixar de trabalhar e, enfim, ninguém vai trabalhar até o último dia de vida, né? A menos que aconteça alguma coisa e você morra trabalhando. Mas isso não é o objetivo da vida, né? Tem muitas pessoas que realmente eles precisam entender isso. Eu vou me programar para realmente deixar a minha vida corporativa e viver um pouco a minha vida pessoal. Já trabalhei, construí família, tenho as minhas condições financeiras que vai me sustentar pelo resto da vida. Isso é bom, mas falando de forma emocional é muito difícil. Eu vejo no semblante dessas pessoas, eu tenho alguns que eu convivo dia a dia, que eles pensam em parar com uma tristeza enorme, mas o que eu vou fazer depois que eu parar? Eles se sentem Esse é o perdidos, ponto, eu sabe? acho que é exatamente onde eu quero chegar, que é no o próximo tema, né? O que eu vou fazer? E por que isso acontece? Porque a gente confunde o nosso CPF com o nosso CNPJ, né? A nossa identidade. E aí, quando a gente ou perde o emprego, ou sai dele, ou do negócio, né? E o crachá vai embora, a gente tem a sensação que perdeu o valor, né? E essas pessoas, às vezes, que têm, eu fui uma delas, né? Que o meu sobrenome era o nome da empresa, tem mais dificuldade, né? De desapegar, né? E olhar para a gente de uma forma diferente. Nesse sentido, Ricardo, eu queria perguntar para você como que foi largar essa mochila, né? Essa mochila pesada, né? Foram 20 anos que você comentou, né? Na mesma empresa. Então, como que foi para você largar tudo isso para se reinventar e descobrir quem realmente você era? Olha, eu tenho sempre isso comigo, ser uma pessoa muito motivada e procurar inspirar as pessoas através do meu trabalho ou de quem eu sou. E como eu superei esse tipo de problema, também me deu como é que se diz, uma força maior para poder, você é um exemplo de inspiração. Eu gosto de fazer isso, eu gosto de ter o contato humano e poder ajudar as pessoas de uma certa maneira, né? Hoje, com a minha palavra, com a minha história de vida, motivar as pessoas a não se entregarem diante de qualquer desafio,
né? E isso é muito importante, você não se entregar, você não se deixar levar por algum problema que venha acontecer. Nossa vida ela é movida a desafios ou a problemas, né? Se a gente tivesse uma vida em linha reta, linha reta é só quando a gente para. Se eu for comparar com o exame Uhum, de coração, por exemplo, quando a linha está reta é porque a vida já acabou. E a nossa vida uhum. não acabou, ela é feita de altos e baixos. E a gente precisa encarar os altos e os baixos, né? Isso é muito desafiador para quem gosta realmente de viver a vida como eu, sabe? De vez em quando eu converso com a Vera, que é uma colega nossa aqui do Vozes, e ela realmente estuda isso. Como é que eu vou envelhecer bem? Como é que eu vou passar dos 60 a mais, por exemplo, vivendo bem, né? É muito prazeroso ouvir as histórias dessas pessoas, porque a internet te dá muita coisa pronta, mas é real ou é montado? Não é vivido, não é vivenciado, não tem essência, né? E isso não tem um certo valor, porque quando as coisas são vivenciadas, são sentidas na pele ou na prática, isso realmente tem o verdadeiro valor. É isso que nos molda, é isso que nos move, né? E a gente realmente precisa entender isso, né? Como que eu inspiro, como é que eu vou viver a minha vida, como é que vou impactar a vida das pessoas que cercam o meu mundo, né? A gente que trabalha com desenvolvimento humano, a gente vai realmente ter que ter essas histórias, porque essas histórias que vão fortalecer a nossa autoridade nesse ramo, né? E eu gosto muito de conversar com a Vera, ela e o Valdir, a gente faz aí os nossos bate-papos do Vozes, né, para planejar os conteúdos do Uhum. Vozes, e são histórias espetaculares que eles me contam, eu aprendo demais com isso, né? A gente precisa entender que a vida não acaba, por exemplo, aos 60. E eu vivo isso dia a dia com os colegas de trabalho, pessoas que têm 50, 60 anos ali, que já têm 40 de empresa ou 40 a mais apenas na mesma empresa, eles têm uma vida ali. E você vê no semblante dessas pessoas que às vezes a gente fala, tá na hora, algum comenta com eles ali, ó, tá na hora de separar, tá, já viveu, já tem condição financeira de viver só pescando o resto da vida. Mas essas pessoas, a gente precisa realmente valorizar esse tipo de esforço. Ela não é um crachá, é uma pessoa, é uma essência. Isso faz toda a diferença, né? Não sei se o Valdir concorda com a nossa opinião aí. Agora vocês me ouvem bem? Sim, Ah, então mas tá bom. eu queria falar um pouquinho ainda sobre esse tema. A gente está comentando aqui, Valdir, sobre a mochila pesada, sabe? Ok. Quando a gente confunde o nosso CPF com o CNPJ. E isso aconteceu comigo, né? Trazendo uma outra situação, eu fui desligada o ano passado, de uma empresa onde eu já era executiva há mais de 10 anos, diretora de RH. E foi muito difícil para mim, naquele momento, desmembrar. Mas naquele mesmo momento, a minha irmã estava fazendo um tratamento de câncer, igual o Ricardo, e eu fiz o exame de mutação genética e soube que era mutada geneticamente. Então, pós o desligamento, eu falei, cara, eu preciso cuidar da minha saúde, porque é a única coisa que eu tenho. Então, naquela parada, eu tomei a decisão de fazer a minha mastectomia total. E eu pensei assim, ó, eu vou dar conta, isso é simples, né? E diferente da parada da maternidade, essa parada ela foi mais dolorida e talvez mais profunda, e talvez eu tenha que ter justamente feito ela para aprender de vez, Rochelle. Né? A sua vida, a sua saúde é prioridade. Por que eu estou falando isso? Eu já sabia que eu precisava fazer essa cirurgia trabalhando, mas eu sempre dizia, não, esse mês não, porque esse mês eu tenho isso, aquilo no trabalho, não posso parar, até o dia, né, que aconteceu o meu desligamento, falei, bom, agora eu vou ter que fazer. E a empresa está no papel dela, né, em olhar para o negócio.
a responsabilidade de olhar para a minha saúde, ela é minha, de mais ninguém, eu não posso delegar isso para ninguém. E foi nesse momento desta parada que eu falei, agora vai ser simples, eu vou ficar um mês em casa, paradinha, enfim. E a minha recuperação foi, de fato, muito difícil, mas eu acho que foi um momento que eu consegui aprofundar muito mais, entrar no meu eu, muito mais do que há 10, 12 anos atrás, que foi na época da maternidade, né? Que eu, enfim, sou mãe, mas na época que a Maria Clara, minha filha, nasceu, onde nesse momento eu estava literalmente parada, né? Eu precisei ficar na cama, não podia me mexer, enfim, foi dolorido. E aí o que eu aprendi? Que essa mochila, né, que eu carregava, que a gente carrega, a gente se engana em achar que ela é só o cargo. Essa mochila não é só o nosso cargo, né? Essa crença que a gente tem, né, de que o nosso valor está no nosso cargo, também ela está incorreta, né? E é doloroso, não é linear, como o Ricardo bem disse, né? Mas a gente precisa tomar consciência, né, disso, né? Que o nosso valor ninguém tira, o nosso conhecimento ninguém tira. E às vezes a gente passa a vida inteira se dividindo, né? Tentando, ou como eu, sendo mais workaholic, e em um dado momento se dá conta, né? Eu preciso ter também a minha vida pessoal, né? E talvez essa questão de se dividir, né? Agora é o meu trabalho, agora é a minha vida pessoal, eu não sei se existe finalmente, porque nós somos uma coisa só. Então a gente tem que integrar tudo isso, né? A vida é uma coisa só. E essa pausa, eu acho que me forçou, me obrigou, né, a parar de eu me fragmentar. Inclusive, no LinkedIn eu falo, tem um texto que eu falo um pouco sobre isso, né? Eu não consigo me fragmentar, eu sou uma só. Né? E aquele repertório que eu acumulei, que nós acumulamos, né, ninguém tira da gente. As crises que a gente já atravessou no trabalho, na vida, a cultura, né, tudo aquilo que a gente geriu, as equipes que a gente desenvolveu, os erros que a gente cometeu e aprendeu com eles e assumiu, nada disso desaparece com o cargo. Isso é da gente, né? E eu acho que eu precisava parar completamente, a maternidade me parou, mas não foi completamente, para eu poder enxergar isso, né? Que isso acho que me serviu de uma nova atualização. E eu li um livro, eu já tinha lido ele, voltei a ler, queria até mostrar a capa, eu separei ele aqui, mostrar a capa para vocês, que é um livro de David Brooks, que ele escreve sobre as duas montanhas. A primeira, né, é aquela que a sociedade nos ensina a escalar, carreira, cargo, reconhecimento. E a segunda, depois a gente entra no vale, né? Que o vale é o momento em que a identidade antiga ela não serve mais, né? Não é mais o nosso mapa. É um momento enfim, que a realidade muda tudo e vem um novo mapa. E foi exatamente isso que eu vivi, né? O desligamento, a cirurgia, eles não foram só eventos difíceis, eles foram um colapso no meu mapa que eu estava, que eu usava, né, para saber quem eu era. E aí vem a segunda montanha, né, que a gente não escala por ambição, e a gente falou isso muito aqui, né, e eu acho que o Vozes tem muito a ver com isso. A gente escala ela por compromisso, né, eu estou aqui porque eu quero inspirar alguém, porque eu quero fazer e deixar algo para alguém, e algo maior que o meu cargo, algo maior que o meu título, né, e eu ainda estou nessa subida, né, dessa montanha, mas eu sei que essa montanha, ela tem uma vista diferente, né, porque a pergunta que me move já não é o que eu vou conquistar, é o que eu vou construir, né, e para quem eu vou construir. Então, eu quero mostrar para vocês o livro. Não sei, Ricardo, Valdir, vocês já leram? Já leram esse livro? Eu ainda não li.
Não, Esse Não? não. Valdir já leu. Não, também não. Não? Não. Ó, é Muito legal. sensacional. Então, deixo aqui a Vou dica procurar. para todos vocês, né, que falam um pouquinho sobre, exatamente sobre o que a gente está conversando aqui. Maravilha, nossa, sensacional, Rochelle, Ricardo, em relação a essa experiência, essas lições, essa resiliência, né? Estava vendo os comentários aqui e todos aí elogiando pela resiliência, pela vontade, principalmente pela coragem que vocês dois tiveram e têm, né? Como você bem colocou agora, Rochelle, é de recomeçar, remanejar, como o Ricardo também bem colocou, o que eu faço com isso, e você reforçou bem também, Rochelle, como a gente administra, né, e o que, que a gente aprende com cada situação dessa. Eu acho que o pessoal que está nos ouvindo, nos vendo, provavelmente está agora refletindo, puxa, eu não tinha pensado sobre essa ótica, né? Ou naquela situação, ou nessa situação que cada um está vivendo, talvez aquela pergunta que você fez e provocou, no bom sentido, as pessoas a fazerem, né? Por que comigo, né? O que, né? O que isso me ensina, da mesma maneira que o Ricardo fez, ou seja, pô, eu tenho uma oportunidade, o problema todo mundo tem, né? Você tem que enxergar dentro desse maremoto, né? Aonde é que você vai surfar legal ali naquela onda, né? Por mais difícil que seja, felizmente você, Ricardo, você, Rochelle, estão sorrindo aqui para a gente, né? As pessoas que estão nos ouvindo também estão aqui. Adorei o que você falou também, Rochelle, sobre a vida, né? A vida é uma só, e aí, particularmente, a minha forma de encarar, né, o Valdir como profissional, o Valdir como pai, o Valdir como marido, o Valdir como amigo, eu sempre falo na empresa, e não é jargão, né? Eu não gosto de fazer colegas, eu gosto de conquistar amigos, né? Porque, como você bem colocou, Rochelle, a vida é uma vida só. Não dá tempo da gente compartimentar. Agora eu vou pôr a máscara de executivo, agora eu vou pôr a máscara de pai, agora eu vou pôr a máscara. Dá muito trabalho, né? Dá muito trabalho, gente. Então, senão a vida vai. Aí a vida vem e fala assim: eu vou dar uma pausa para que você, Valdir, ou você, X, ou você que está nos ouvindo, ou nos vendo, fale, pô, espera um pouquinho, qual desses vai parar? Não, se a vida parar, para todo mundo, para todas as máscaras de uma vez só. Então, é algo muito importante que vocês trouxeram para a gente, de que naquela hora, naquele momento, você tem que escolher viver, né? E aí sim, agora eu vou ajeitar as outras coisas. Primeiro eu preciso entrar no modo de sobrevivência. Então, acho que isso é muito legal. Uma outra analogia que eu gostaria de trazer, já que aconteceu comigo aqui agora, né? Ninguém vai me deixar mentir, que realmente eu tive que rebutar a máquina, né? Eu tive que rebutar a máquina, simplesmente travou tudo, travou a rede, travou tudo. E tem horas que trava, o que você tem que fazer? Em vez de ficar reclamando, desesperado, o que a gente faz? Eu vou rebutar a máquina, eu vou recomeçar, né? E para recomeçar, eu preciso dessa pausa que todo mundo provavelmente percebeu, né? Nessa live de hoje, mas que ela vale a pena, porque a gente volta com mais força, a gente volta sem a latência que estava tendo lá no começo. Então, é a redescoberta, né? Eu acho que a gente tira lição de tudo. Eu acho que você, Ricardo, e você, Rochelle, chamaram muita atenção para todo mundo, e eu também quero enfatizar isso. Naquele momento que começou a ter aquela latência, às vezes a gente não escuta aqueles sinais, né? Até que a coisa pare, né? Aí eu tenho que realmente apagar as memórias, para quem não é da área de tecnologia, eu sou, né? Então, a gente tem que dar o reboot. O reboot eu tenho que reiniciar a máquina. Reiniciar a máquina significa zerar todas as memórias, parar todos os programas, subir tudo novamente. Mas quando esse subir tudo novamente, ele vai reorganizar. E essa reorganização da vida do Ricardo, essa sua reorganização, Rochelle, em relação a como vocês foram fazendo, claro, não somos máquinas, e a analogia a máquina está bem longe da gente, inclusive é uma provocação que teremos aí nas próximas lives, né? Já teremos a próxima falando da Copa, não percam, né? Creio que vai valer muito a pena, todo mundo está aqui e muito mais gente chegando para conhecer a perspectiva de liderança,
a ótica da analogia da Copa e do que a gente aprende, né, com tudo isso que vai acontecer na Copa, mas também logo em seguida, já dando spoiler, porque eu posso, né, fui autorizado pelo conselho, né, do Vozes que Conectam, teremos também a live sobre inteligência artificial, que é outro dilema, né? Ou seja, tem muita gente achando que é entregar na mão da inteligência artificial e tudo estará resolvido, né? Então, eu creio que a questão aqui é saber refazer os caminhos, sendo um ser humano, tendo a consciência da sua própria vida. Como você colocou bem, Rochelle, sabendo administrar as emoções, sabendo administrar as sensações, né? Da mesma as dores, como o Ricardo bem colocou, não ficar focado justamente nas dores, o que isso está me empurrando, para onde isso está me levando, tá? Então, eu creio que com todos esses aspectos, esses pontos, a gente está caminhando para o final da nossa live. Ainda temos algumas perguntinhas, algumas questões aqui para trocar, mas eu quero, dentro dessa reflexão, da coragem, da resiliência, né, desse remover e construir novos caminhos para contornar esses obstáculos, né? Eu quero ouvir do Ricardo e seu, Rochelle, para as pessoas que estão aqui nos ouvindo, né? Se vocês tivessem que dar 2, 3 conselhos, 2, 3, não vou deixar palavras mágicas, porque não é isso, ações efetivas que funcionaram com vocês, quais seriam essas 2, 3 ações que vocês, por terem aprendido fazendo, vocês podem passar de uma maneira autêntica, como vocês estão passando para o nosso público? Um conselho que eu deixo para quem está nos ouvindo aqui, nos assistindo, é principalmente focar no autocuidado. A gente precisa nos cuidar. A gente não vai fazer nada bem se a gente, como pessoa, não estiver bem, né? Como você linkou aí o reboot à máquina. A máquina também, se ela tiver com algum problema, algum vírus, ela não vai fazer as coisas funcionarem legal, né? E fazendo uma analogia, claro que devido às proporções aí, a gente precisa estar bem. Quando a gente entende que a gente vai estar bem e precisa estar bem, a gente consegue fazer ou superar qualquer tipo de desafio ou de problema, como assim as pessoas queiram nomear. Eu geralmente nomeio de desafios, né? Problema é complicado demais e eu gosto de falar de desafio porque quando a gente encara algum desafio, a tendência é que a gente evolua, que a gente cresça, que a gente aprenda com aquilo. Vamos errar em vários momentos da vida, somos humanos e vamos cometer erro, de acordo com a percepção de quem nos cerca, né? Mas a gente precisa realmente entender que a gente precisa estar bem, precisa se cuidar. O autocuidado é fundamental e só assim a gente vai conseguir cuidar daqueles que nos cercam. A Rochelle precisou se cuidar, se reinventar para cuidar da filha, né? Que era a responsabilidade maior dela naquele momento. Mas ela também tinha um desafio, cuidar de si, né? Se ela não se cuidasse, ela não ia entender ou cuidar bem da filha, né? Ou de quem estava em volta dela ali. Então, é muito desafiador e meu conselho é se cuidem, pratiquem o autocuidado, que é fundamental para quem quer viver bem. Legal. Rapidinho, antes de fechar, então, Valdir, minhas dicas. Eu acho que a primeira delas... Eu ia falar autocuidado agora, né? O Ricardo já pegou a minha palavra, então eu vou falar sobre o perdão. O perdão, eu acho que ele é muito importante, porque o perdão ele é libertador. E não importa se é o perdão para a empresa, o perdão para uma pessoa, para um relacionamento que não deu certo, para uma doença, perdoe, né? Deixa ir, se liberte. Eu acho que perdoar não é uma ingenuidade, eu acho que perdoar é a gente esvaziar essa mochila pesada que a gente carrega nas costas. Esse seria dos meus conselhos, se é que eu posso falar assim, né? Outro é que buscar ajuda, pedir ajuda não é fraqueza, é liderar a nossa própria vida. Então, busque ajuda, peça ajuda, né? Não tenha vergonha de ir atrás de tudo. E como você falou da máquina, eu vou ser obrigada a dizer que quando a gente desliga essa máquina, dá um reboot, o mais importante é que a gente não perde tudo, né? As coisas ficam lá.
Então, você passou por uma doença, perdeu um relacionamento, uma maternidade, né? Teve a sua parada, mas você não perdeu aquilo que você construiu até então. A memória está lá. Então, isso não apaga quem você é. Acho que essas seriam os meus conselhos, assim, e que, enfim, que nós somos a somatória de tudo que a gente vive, né? De cada inverno que o urso passa, de tudo aquilo que a gente atravessa, de cada versão que a gente deixa para trás. E essas pessoas somos nós, né? Em constante crescimento e evolução. Excelente, Rochelle, excelente, Ricardo. Creio que autocuidado, resiliência, coragem, aprendizado, comunicação, demonstrar vulnerabilidade realmente não é demonstrar fraqueza. As pessoas têm muita dúvida como ela deve proceder em relação a isso. Eu creio que vocês estão encorajando a comunicação e principalmente essa rede de suporte que todos nós temos, né? Seja com familiares, sejam com amigos. Eu creio que esse recado que desde o começo o Ricardo nos passou, assim como você, Rochelle, sem essas pessoas e sem realmente contar e formar essa networking, vamos chamar assim, né? Essa rede de apoio, a gente teria muito mais dificuldade. Outro conselho que eu quero somar ao de vocês, porque isso já aconteceu com a maioria de nós, falar assim, puxa vida, eu sempre falei que no final o bem sempre vence, né? Aquelas historinhas, sabe? No final o bem sempre vence. E uma vez eu estava muito chateado, para não falar outras palavras por aqui, né? E eu falei assim, pô, cara, eu sempre conto para meus filhos que no final o bem sempre vence, as histórias sempre tem que ser, o final o bem tem que vencer. Aí esse amigo me falou uma coisa que vai valer para todo mundo que estiver nos ouvindo, né? Porque ele falou assim, com muita tranquilidade, muito centramento, ele falou, Valdir, presta atenção, se o bem não venceu, é porque talvez o final ainda não chegou. Exato. Naquela hora, fichas caíram, e espero que para todos que estão nos ouvindo, essas fichas caiam, porque o ponto que você trouxe, Rochelle, nós temos ciclos, né? Então, se aquele ciclo terminou, o que nós aprendemos com aquele ciclo? Como é que eu vou usar tudo isso que eu aprendi para a próxima fase, né? Para quem gosta de videogame, a turminha que está nos ouvindo aí, né? Como é que eu ganho pontos para a próxima fase para subir das novas fases, né? Então, tudo isso é muito rico para que a gente possa encorajar aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que estão nos vendo. Por favor, compartilhem essa live para que essa live possa chegar nas pessoas que realmente precisam também de passarem para os próximos níveis da vida, né? Aprendendo com o que o Ricardo trouxe, sensacional, você, Rochelle, de uma maneira muito autêntica, muito poderosa e positiva, né? E creio que é isso, Vozes que Conectam traz esse aprendizado coletivo que nós somamos junto como time, e que venham muitos mais. Então, próxima sessão programada, né? E aí, como a gente brincou aqui internamente, né? Dependendo dos nossos resultados da Copa, justamente, falaremos sobre ela, né? E a liderança e muitas outras correlações que nós temos. Gente, muito obrigado, Rochelle, por tudo que você compartilhou, por essa humildade, principalmente força e coragem em compartilhar tudo isso. Ricardo, sem palavras para... Não dá para traduzir a emoção que a gente sente quando escuta essa história que nos enriquece e nos fortalece, porque às vezes, ou muitas vezes, aqueles que estão ouvindo, como eu, falam assim, nossa, eu achei que eu tinha problema, né? E a gente vê você aí vivo, feliz e crescendo. Então, gente, mais uma vez, agradecer muito, agradecer ao Murilo aí que está nos bastidores aí, nos suportando literalmente, né? E principalmente a audiência que está aqui até agora, participando, colaborando, contribuindo. Peço desculpas por algo que eu não possa ter satisfeito em relação às questões, mas creio que a gente vai cada vez mais melhorar e multiplicar tudo isso com vocês, tá bom, gente? Uma ótima noite e até breve. Foi um prazer, gratidão. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Até.